Olá, irmãos, aqui é o pastor Alberto Seiruoc. É uma alegria poder chegar até a sua casa e, junto com você e toda a sua família, estudar a palavra de Deus. Que neste momento a paz de Cristo possa inundar o seu coração e você, neste momento, seja abençoado pelo Senhor. Quero convidá-lo, neste momento, a ler a palavra de Deus e estudar sobre o seguinte tema: o que fazer quando nos faltar a fé? Baseado no texto de Marcos capítulo 9, versículos de 17 a 29. Talvez você já tenha passado por momentos muito difíceis na sua vida, onde você pensa que perdeu a sua fé, você acha que Deus não vai poder fazer mais nada por você, onde você já não tem mais esperança, onde passou por tantas experiências negativas que você acha que a sua vida vai terminar assim mesmo. Ou seja, que não há uma solução, você não consegue ver uma luz no fim do túnel e você não consegue ter uma expectativa com relação ao futuro e com relação às coisas que você está passando. Eu quero dizer a você que quando faltar a fé, ainda assim Deus pode operar na sua vida. Ainda que você não tenha uma fé que possa fazer as coisas acontecerem, ainda assim Deus pode atuar na sua vida. E Ele vai atuar. Basta que você entenda como isso acontece. E o que você deve fazer quando faltar a fé? Se você está atravessando um momento difícil e você não sabe como vai terminar essa história, se você não sabe como será o seu futuro, porque você está perdendo a fé, a esperança, a confiança em Deus, eu quero trazer para você então essa reflexão. Não apenas para você aprender, não apenas para você refletir, mas para que você possa mudar a sua vida e tê-la realmente transformada pelo poder de Deus. Vamos ler a palavra de Deus, vamos estudar esse caso, vamos aprender e vamos transformar a nossa vida. Esse é o propósito, esta é a finalidade da minha reflexão, do meu estudo neste dia. Então seja bem-vindo e vamos mergulhar na palavra de Deus e vamos deixar que o Espírito Santo do Senhor atue nas nossas mentes, no nosso coração, na nossa alma, para nos enchermos da fé e dessa esperança que talvez neste momento esteja tão vazio no seu coração. Marcos capítulo 9, versículos 17 a 29. Eu vou ler 2 versículos agora, mas nós vamos estudar todos esses versículos na medida em que nós formos fazendo a nossa reflexão. Eu quero começar com o texto dos versículos 23 e 24, que diz assim: E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Jesus, ele está diante de uma situação onde um pai traz o seu filho endemoniado para que Jesus pudesse curá-lo. E ele traz esse filho não porque ele tivesse uma fé muito grande em Jesus, ou porque ele tivesse uma grande esperança em Jesus, ou porque ele confiasse em Jesus. Porque ele vai chegar para Jesus e vai perguntar, e vai dizer, aliás, vai afirmar: se tu podes fazer alguma coisa, né? Nós estamos aguardando, estamos esperando. E Jesus responde, né, a esse pai dizendo o seguinte: se tu podes crer, não é se eu posso fazer, mas é se você pode crer. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E aquele pai, então, dá exatamente essa resposta.
eu creio, Senhor, eu creio. Mas ele disse, eu creio, eu confio em ti, eu sei que o milagre vai ser realizado? Não, ele diz, ajuda a minha incredulidade. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, eu creio, mas eu não creio firmemente. Eu não tenho uma fé muito forte. Eu estou acreditando, né? Mas ajuda-me nessa minha incredulidade. Eu quero crer mais, mas não estou conseguindo. Eu até gostaria de ter muita fé, mas não tenho. É isso que ele está dizendo. E o que aconteceu nessa situação? Jesus abençoou, realizou o milagre ou não realizou? Visto que esse homem não tinha uma fé firme e forte. O que aconteceu na vida desse homem? Você quer saber? Então vamos entender esse problema e vamos analisar mais de perto essa passagem bíblica. Vamos ver este problema, como é que ele aconteceu. No capítulo 9, versículos de 20 a 22, diz assim, e trouxeram-lhe, ou seja, trouxeram o jovem. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. É isso que o pai falou para Jesus. Ele traz o seu filho e naquele momento, quando aquele jovem é colocado na frente de Jesus, ele cai, se revolvendo, escumando, tendo um ataque, e nesse momento Jesus calmamente pergunta ao pai, há quanto tempo isso acontece com ele? Não é que Jesus não soubesse quanto tempo isso acontecia. Jesus estava reafirmando alguns pontos para que aquele pai pudesse ter fé e confiança em Jesus. E o pai então disse, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Ou seja, muitas vezes a vida desse jovem, ela quase foi ceifada. Então ele pergunta, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Por que ele diz isso? Por que ele fala para Jesus, se tu podes fazer alguma coisa? Ele já tinha ouvido falar de Jesus, ele já conhecia os discípulos de Jesus. Por que ele estava com dúvidas? Por que ele não tinha uma fé, uma confiança firme, robusta, né? Aquela fé que poderia ser elogiada por Jesus? Não, esse homem, ele parece não ter fé alguma. Por quê? Porque ele não acreditava. Agora, por que ele não acreditava? Porque ele achava que era impossível alguém curar o filho dele. Mas como assim? Bom, o texto anterior àquele que nós lemos mostra o que levou esse pai a pensar dessa forma. Então, no capítulo 9, versículos 17 e 18, diz assim, e um da multidão respondendo, disse, mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. A desconfiança desse pai, quando conversa com Jesus, se dá justamente pelo fato dos discípulos terem tentado e não terem conseguido. Vejam só, aquele homem ele já havia tentado de muitas maneiras curar o seu filho.
Nós sabemos que ele disse para Jesus que isso acontecia desde a sua infância. Durante muitos e muitos anos, o pai tem buscado uma solução para o seu filho. Nunca encontrou, nunca ninguém o curou. Então, isso criou na mente daquele pai um pensamento de impossibilidade, um sentimento de descrédito, de desacreditar. Essa impossibilidade já estava arraigada em seu coração. E quando os discípulos de Jesus tentaram e não conseguiram, ele disse: nem esses, que são os discípulos do Mestre, conseguiram expulsá-lo. Eles tentaram e não puderam. Então ele achou que era impossível. Ele disse: eu trouxe o meu filho até você. Ele está aqui. E todas essas coisas horríveis acontecem com ele. E ele não acreditava que Jesus pudesse curá-lo. Por que que às vezes nós também perdemos a nossa fé, perdemos a nossa confiança? Vamos analisar o caso daquele homem. Por que que ele acreditava ser impossível a cura do seu filho? Primeiro, aquele pai estava desesperado, ele estava agoniado. E normalmente o desespero, ele nos leva a tentar fazer muitas coisas. Quem está desesperado tenta de tudo. E quem acredita em tudo, na verdade não acredita em nada. Porque quando você está tentando muitas coisas na sua vida, você não está fazendo isso porque você tem fé, porque você acredita que aquilo vai ser uma solução. Não, não é por causa da fé. É apenas tentativas que o indivíduo faz. Ele quer uma solução para o seu problema, mas ele não está colocando a fé nessa solução. Então o desespero faz isso. Quando alguém está desesperado, eu entendo que as pessoas busquem de muitas maneiras uma solução para o seu problema. Mas quando você busca uma solução para o seu problema no desespero, isso não quer dizer que você esteja tendo fé. Você está querendo buscar uma solução. É apenas uma busca, nada mais do que isso. Não é uma expressão de fé. E esse pai, ele estava desesperado, ele estava agoniado. Segundo lugar, esse pai já estava frustrado pelos fracassos anteriores. Nós sabemos pelo relato dos discípulos de Jesus que fracassaram na tentativa de curar esse jovem. Mas com certeza esse pai já havia procurado outras pessoas, talvez outros mestres, outros religiosos, outras soluções. Ele nunca encontrou. A prova disso é que o filho continuava na mesma situação. Durante anos e anos, desde a infância, ele está nessa situação. Essa frustração de tentar e não conseguir faz com que o indivíduo perca a sua fé. Essa fé, ela é diminuída. E foi isso que aconteceu com aquele pai. Os fracassos anteriores levaram-no a acreditar que seria difícil. Quando você tenta muitas vezes alguma coisa, você diz assim: ah, não, já tentei, não vou conseguir. Né? Não, vai lá, você vai conseguir. Você diz: não, já tentei, não dá certo, não consigo. É difícil. Porque os fracassos anteriores levam você a acreditar que você não será bem-sucedido. Que é um erro. Né? Quando você vai tentando várias vezes, você já sabe as muitas formas que você não deve proceder até você encontrar o caminho certo. Então, os fracassos anteriores não garantem que você vai fracassar mais à frente. Pelo contrário, são novos aprendizados para você não cometer o mesmo erro. E lá na frente você vai acertar. Mas, infelizmente, as frustrações pelos fracassos anteriores nos levam a acreditar que vamos continuar fracassando, que não vale a pena tentar.
E é isso que aconteceu com aquele pai. Em terceiro lugar, ele acreditava que a situação era impossível. Tanto que quando ele chega até Jesus, ele diz: se tu podes fazer alguma coisa. Ele não chegou para Jesus dizendo: não, olha, eles não conseguiram, mas eu sei que o Senhor vai conseguir. Não, ele ainda duvidava. Ele não acreditava que Jesus poderia realmente curá-lo. Porque ele, no fundo, acreditava que a situação era impossível. Mas como ele era o mestre, ele estava ali para tentar mais uma vez. O que ele tinha era apenas um vislumbre de fé, apenas um vislumbre de esperança. Os discípulos não conseguiram. Quem sabe ele vai conseguir? Era apenas um pequeno raio de luz. Não era muita coisa. Era apenas um sentimento de possibilidades. Mas ele existia. Ainda que muito pequeno, ele colocou diante de Jesus: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele colocou essa possibilidade. Será que Deus pode abençoar a nossa vida? Será que Deus pode modificar as situações? Então vamos aprender agora como Deus faz o impossível. Ou seja, o impossível não é para Deus. O impossível é para nós. O impossível não está na mente de Deus. O impossível está na nossa mente. Então a questão da impossibilidade é uma questão do pensamento humano. Nós é que acreditamos que seja impossível. E aí Deus age. E como é que Deus faz o impossível se tornar possível na nossa vida? Vamos ver como é que isso acontece. Como Deus faz o impossível? Deus faz o impossível da seguinte forma. Lá em Marcos 9, 19, nós temos a seguinte passagem. Quando disseram, que o pai estava com o seu filho, ele respondeu-lhes e disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. Quando você tem um problema que na sua mente é impossível resolver, a palavra de Jesus é essa: traga esse problema até Jesus. Todos os seus problemas que você não consegue resolver. Os que você conseguir resolver, parabéns. Eu acho que você deve também procurar solucionar seus problemas. Mas aqueles que são impossíveis para você, traga até Jesus. Aquele que ninguém conseguiu resolver, aquele que os médicos não conseguiram resolver, aquele que os advogados não conseguiram resolver, aquele que seus amigos não conseguiram resolver, aquele que o banco não conseguiu resolver, traga até Jesus. Traga o seu problema até Jesus. Então a primeira lição que nós precisamos aprender é aprender a levar os nossos problemas a Jesus. E ele disse: traga para mim, deixe comigo. E no verso 23, Jesus diz para aquele homem: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Ou seja, se você crer, tudo é possível. Jesus não disse, se tu podes crer, existe alguma possibilidade que aconteça. Ele não falou isso. Ele disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Mas havia um problema muito sério. Aquele homem não acreditava. Aquele homem não tinha essa fé. Então, o que nós devemos fazer quando nos faltar a fé? O que fazer quando nos faltar a fé? Vamos ler o texto
de Marcos capítulo 9, versículo 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor. Eu creio. Mas ele estava crendo? Não, mas ele já havia dito para Jesus: Eu creio. Eu quero acreditar. Ajuda a minha incredulidade. Ele está dizendo assim: eu creio, mas eu não estou crendo plenamente. Eu creio, mas eu estou meio desconfiado ainda, Senhor. Eu creio, mas eu não sei, não tenho certeza se o Senhor vai resolver esse problema. Mas ele disse: ajuda a minha incredulidade. O que ele fez? Ele fez uma oração. Então, quando você tiver falta de fé, é só pedir e dizer: Senhor, eu estou sem fé, eu estou sem acreditar, eu não sei se vai acontecer ou não, mas eu quero pedir uma coisa ao Senhor. Eu quero pedir ao Senhor uma semente de fé, só uma semente de fé. Eu quero essa semente de fé em meu coração. E Deus vai te dar essa semente. E você vai plantar essa semente em seu coração. E ela vai crescer imediatamente. Não há necessidade de você ter uma grande fé. Não há necessidade de você ter uma fé poderosa. Basta uma semente. Basta dizer: Senhor, eu quero acreditar. Coloca no meu coração essa pequena semente de fé. Esse é o segredo. Quando faltar fé, peça a Deus em oração. É só pedir e diga: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Coloca essa semente de fé no meu coração. É essa oração que é o segredo para que Jesus possa operar na nossa vida. Lembre-se de um princípio importante da palavra de Deus. E qual é esse princípio? Jesus disse em Lucas capítulo 17, versículo 6: E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Jesus está dizendo que o indivíduo precisa ter grande fé para fazer isso? Não. Se tivesseis fé como um grão de mostarda. Uma semente de fé. Apenas isso. E as coisas vão acontecer na nossa vida. Experimente pedir a Deus uma semente de fé para ser plantada no seu coração. Lá em Mateus capítulo 17, versículo 20, Jesus diz assim: e Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, diríeis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Ou seja, a fé, ela não precisa ser grande. É um equívoco você pensar que você tem que ter uma fé poderosa para que Deus realize alguma coisa na sua vida. Para Deus te abençoar, basta uma pequena fé, uma pequena semente de fé. E foi isso que aquele pai pediu. Ele não tinha, mas ele pediu essa fé a Deus. E quando nós pedimos essa fé a Deus, Ele nos dá imediatamente. E aí, o impossível, ele vai ser realizado. É assim que Deus realiza o impossível na nossa vida. Porque a impossibilidade está na nossa mente, em nós acreditarmos. A impossibilidade está dentro de nós, no nosso pensamento, não em Deus. E quando Deus te dá essa semente de fé, e você coloca em seu coração, o impossível acontece. E quando ele pede a Jesus: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Jesus abençoou a vida daquele homem
através da cura do seu filho. Aquilo que aparentemente era impossível foi realizado. Aquilo que estava sendo esperado durante anos por aquele pai, Jesus concedeu a bênção. E diz o texto, lá em Marcos 9, 25 a 27. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. As pessoas não entendem o poder de Deus. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. O impossível foi realizado. Aquele jovem foi curado, foi liberto. E a ansiedade daquele pai, aquela preocupação do pai, ela havia acabado. Por causa de um pedido, de uma oração. Senhor, ajuda a minha incredulidade. Se a fé faltar na sua vida, faça essa oração. E diga: Senhor, ajuda-me nesse momento porque eu não estou conseguindo crer. A minha fé está muito longe, não consigo nem enxergá-la mais. Mas, Senhor, me dá uma pequena semente de fé. E eu creio que Tu vais realizar um milagre na minha vida. Eu quero perguntar a você, qual é o seu desafio? Qual é o seu problema neste momento? E eu quero que você faça essa experiência com Deus. Eu quero que você viva essa transformação na sua vida. Eu quero que você, neste momento, se lembre dessa história. Se lembre deste momento em que Jesus abençoa a vida daquele jovem, atendendo a oração daquele pai. E como aquele pai consegue ver o seu sonho sendo realizado. Qual é o seu desafio? Eu não sei qual é o problema que você está passando agora, mas você pode experimentar o poder de Deus na sua vida. O seu problema são finanças? Por causa da pandemia, as coisas ficaram ruins. Peça a Deus: Senhor, não vejo solução. É impossível na minha mente superar esse problema. Senhor, eu preciso dessa semente de fé. Eu preciso crer. Ajuda-me na minha incredulidade. Seu problema são doenças? É o laudo do médico? Você está no hospital? Você está desenganado? Qual é o seu problema? Você crê que Deus pode te curar? Eu sei que Deus pode me curar, mas eu não estou crendo muito. Senhor, me dá uma semente de fé, para que eu possa confiar. Seu caso é depressão, você está deprimido, e você acha que nunca vai sair disso, porque o médico disse, não, daqui para frente são só remédios. Pense bem. Lembre-se desse pai. Lembre-se do pai. Lembre-se da oração. Lembre-se da cura que Jesus efetuou na vida do seu filho. Ele atendeu o pedido. Seu caso é ansiedade. Seu caso é vício. Já tentou de várias formas parar, não conseguiu. Seu caso é desencorajamento. Você está sentindo um zero à esquerda. Seu caso é medo, pânico. Qual é o seu desafio? São relacionamentos? As coisas não estão indo bem na sua casa? O relacionamento com o marido, com a esposa, com os filhos, com os pais? Relacionamento com os vizinhos, no emprego? Qual o seu desafio? Veja os desafios que você tem. E peça a Deus, Senhor, eu preciso agora desta semente de fé. Ajuda-me na minha incredulidade.
Você tem algum problema com a justiça e não sabe como resolver? Você está desempregado e não tem uma perspectiva de emprego? Você tem insegurança na sua vida? Você está se sentindo inseguro, para baixo? Acha que não vai conseguir? Você tem preocupações na sua vida e essa preocupação não sai da sua cabeça? Você está pensando nisso 24 horas por dia? São pensamentos que vão assolando a sua mente e você não consegue parar de pensar neles? Tristeza. Qual é o seu desafio? Não importa se na sua mente é impossível, porque ela é impossível para você, não para Deus. E para que Deus haja na sua vida, ainda que você não sinta uma fé, uma confiança plena em Deus, eu quero dizer a você, peça a Deus apenas uma semente de fé, para ser plantada hoje em seu coração. E esses desafios que você tem, seja ele qual for, Deus vai mostrar a você que aquilo que é impossível na sua mente, para Ele pode agir e resolver com tranquilidade. Há um equívoco muito grande que nós cometemos. Qual é o equívoco que nós cometemos? É o de acreditar que Deus só fará algo se você tiver muita fé, ou se nós formos merecedores dessa bênção na nossa vida. Esse é um equívoco, porque não é dessa forma que Deus age. Ele age através do seu amor, da sua graça, através da manifestação da sua grandeza nas nossas vidas. Então, se você acredita dessa forma, eu quero que você se lembre de uma coisa. Lembre-se de que Deus, Ele não se apoia na nossa fé, mas é a nossa fé que se apoia em Deus. Lembre-se disso. Por isso, nós não precisamos de ter uma grande fé, porque por menor que ela seja, você vai semeá-la no seu coração e nós vamos apoiar a nossa fé num grande Deus. Não somos nós o autor da nossa própria fé. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando deixamos que essa fé seja semeada em nossos corações, se nesse momento você permite que o Espírito Santo de Deus semeie no seu coração, através desta palavra, um pequeno grãozinho de fé, isso já é suficiente para que esta pequena fé, apoiada num grande Deus, realize o impossível. Não é Deus que vai se apoiar na nossa fé, mesmo porque ela não resistiria. Mas graças a Deus, que é justamente o contrário. A nossa pequena fé, se apoiando no grande Deus, ela pode realizar o impossível. Aplique esse princípio na sua vida. Lembre-se disso todos os dias. Sinta isso em seu coração. Pense como Deus pode agir na sua vida, na sua alma, abençoando toda a sua vida. Fique com Deus, que Deus te abençoe e te guarde. E que você experimente essa transformação na sua vida. Amém.